Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje, dentro do nosso Debate 93, você sabe, nós vamos conversar também sobre as notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Já aqui na nossa programação do Debate 93 de hoje, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Uma de nossas ouvintes nos escreve, nos manda um e-mail dizendo: J.R., ao invés de sair abençoada, tenho saído indignada da igreja. É um tal de senta levanta, senta levanta, senta levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado a outro, sem falar naqueles que acessam as redes sociais durante o culto. Estão ali face a face, né? Só não é com o pai. Sou de um tempo, diz a ouvinte, em que a reverência era algo sagrado dentro de nossos templos, mas hoje em dia parece que tudo vale só para que os bancos estejam cheios. O que está acontecendo com a igreja hoje? Será que estamos tratando de maneira comum aquilo que é sagrado? Qual a importância da reverência nos cultos e templos? É possível que estejamos esquecendo de tirar as sandálias dos nossos pés quando pisamos em Terra Santa? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Samuel Ribeiro da Open Bible Church em Boston. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase: é um tal de senta levanta. Você já viu isso, pastor? Já viu? É isso aí, senta, levanta, senta, levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado pro outro. O que tá vendo, pastor? Bom dia, JR, é um privilégio, um prazer voltar aos microfones da 93 FM para desta feita participar desse debate. Realmente, o assunto parece simplório, mas é de grande relevância discutir este assunto, e esse ponto aí que eu destaquei, senta, levanta, levanta, senta, é uma das coisas que eu tenho assistido, visto no meu dia a dia como pregador itinerante. Então é neste tópico que a gente quer abordar. Isso está acontecendo mesmo, que essa aqui não é uma experiência localizada, não. O ouvinte não está falando só da experiência dela. Na sua observação, o senhor tem visto que está acontecendo com mais gente. Isso é um fato, não diria generalizado, mas quase. Olha, entendeu? Aí. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pastor, este aspecto é também, na sua opinião, alguma coisa que está acontecendo de maneira, não vou dizer generalizada, que seríamos exagerados aqui, mas em maior número do que nós imaginamos? Bom dia, JR, bom dia aos amados debatedores e ouvintes. Eu estava pensando aqui como é que eu vou colocar isso. Eu acho que o culto deve parecer como uma daquelas grandes festas em família. Os pais estão organizando o jantar, provendo as necessidades, fazendo as coisas acontecerem. As crianças estão correndo, se divertindo e felizes por estar juntas. Os adolescentes estão esperando o namorado chegar. O velhinho está dormindo no sofá. A gente tem que ter essa noção, né, de que a igreja não vai ser homogênea. O normal é que uma pessoa que está na igreja há algum tempo já tenha uma atitude de reverência, já tenha uma experiência de oração, já esteja mais focada no culto.
cara que está chegando agora, às vezes não entende muito bem o que está acontecendo. Ele tenta se enquadrar, mas não sabe. E criança é sempre criança. Deus me deu uma lição muito bonita, porque eu sempre olhei com muita severidade para crianças mal educadas e que os pais não conseguem controlar. E Deus me deu 2 filhos bem bagunceiros, JR, para eu saber que os pais não sempre conseguem controlar. Quando era criança. Puxaram que a gente cresce e esquece de quando era criança. E aí puxaram a mim. E aí eu aprendi que os pais nem sempre conseguem controlar os filhos. E aí a questão é, se a igreja deve ser um lugar repressivo para as crianças ou não. Concordo com o celular, eu confesso que já tive vontade de botar um bloqueador dentro do tempo para acabar com essa miséria. Concordo com o Face. Mas eu acho que criança vai ser sempre criança. A gente tem que ter um certo limite e tal, mas não dá para querer que a criança fique quietinha, porque tem criança que não fica, JR. Pastora Marisângela Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje, que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos companheiros de debate, todos os nossos ouvintes. JR, eu realmente sou bem... Eu luto bastante com essa questão também, né? Eu sou bem... Se a palavra é exigente, vamos usá-la então, né? Em relação ao posicionamento de todos no culto, desde a criança até o adulto. E acho que parte mesmo de nós trabalharmos isso, trabalharmos com limite, porque os limites não acontecem só dentro da igreja. Os limites acontecem em todo e qualquer contexto social que você esteja inserido. Então, na escola, a criança também não pode fazer o que quer, né? Então, eu sou professora, né? Então, estou na escola, estou na igreja, né? Estou com o Ministério Infantil da igreja, tenho 2 filhos. Então, assim, nós até como igreja ajudamos, né? Quando nós atuamos nessa situação também, né? Porque na escola ele não vai fazer o que quer, né? Num contexto social de frequentar um cinema, um teatro, ele não pode comportar como ele quer. Ele tem todo lugar, né? Eu sempre digo isso para ele, todo lugar tem o seu protocolo. Cabe aos pais, conhecendo esse protocolo, ajudar os filhos. O que eu concordo com o pastor Rafael é que não se deve fazer dessas crianças o alvo dessa repressão, né? Ao ponto da criança dizer assim, eu não quero ir à igreja, não é verdade? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí vem aquelas antigas frases, né, JR? Resistir aos diáconos, eles fugem, né? Que as crianças usavam. O alvo não deve ser as crianças. Para mim, o alvo em todo tempo de educação, de se portar, seja em que ambiente for, sobretudo até na igreja, essa educação deve ser dada aos pais. Muito bem, então temos aqui, vamos por parte aqui, para a gente não ficar só num ponto, né? Senta e levanta, tá certo? A nossa ouvinte, oi? Nós estamos saindo aqui do foco, exatamente isso que eu estou conduzindo. De Vila Isabel, um ouvinte dizendo, não são todas as pessoas, mas algumas não têm senso, conversam o tempo todo, saem para ir ao banheiro e bebem água toda hora e não se concentram e nem respeitam a palavra. Então é aquela pessoa que senta, levanta, tá com sede, toma água. Tomou água, resultado imediato, ainda bem, né? Entendeu? Ainda bem que tem que, né? Mas por que não fazer isso antes? Por que não faz isso antes? E será que não consegue segurar para depois? Vai no cinema, assiste um filme de 2 horas, levanta e sai? Não. Levanta e sai ou aguenta o tchan ali? Eu normalmente vou ao banheiro durante o filme. Vai, claro. Isso é aquele que o cara fica em pé, assim, meu irmão, senta aí, tá atrapalhando aqui a filmagem. Mas senta e levanta. Esse tipo de comportamento. Vamos focar nesse ponto aqui. É falta de, às vezes é uma questão física, biológica, a pessoa tem alguma dificuldade, mas em alguns casos é absolutamente ausência de respeito com o que está acontecendo. Como é que vocês entendem este aspecto aqui do nosso tópico? Eu acho que este assunto, quando diz respeito à igreja, está intrinsecamente relacionado à reverência. E a gente percebe que, como disse a pastora Marisângela, a questão está relacionada com a educação. Até porque a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa não está apto a governar a casa de Deus. Então, às vezes, o comportamento das pessoas dentro do templo está relacionado com o comportamento delas em casa. Na medida que a casa é uma casa bagunçada, existe uma certa passividade por parte até dos pais, permissividade, exagero na maneira de se comportar internamente dentro do lar, isso vai ter reflexo dentro da igreja.
E aí o que acontece? Na medida que as pessoas não estão debaixo da tutela, da liderança dos pais, sejam crianças, ou seja, jovens, adolescentes, até mesmo adultos, se eles não têm decoro no lar onde eles residem, obviamente que isso vai ter reflexo dentro da igreja. E aí o que acontece? A gente está vendo isso com frequência, isso quase que não é uma exceção, isso é quase generalizado. Eu que viajo muito, que prego em diversificadas cidades e igrejas como itinerante, tenho percebido o quanto isso é desconfortável para quem prega, o quanto isso é desconfortável para gente séria que vai com a intenção de louvar, de adorar a Deus, e as pessoas não têm concentração, as pessoas não têm reverência, não têm decoro, a postura é incompatível com uma postura de uma pessoa que vai ao templo, à casa de Deus, com o objetivo de oferecer um culto. Então, eu acho que o problema está na cabeça, está na liderança, porque a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa não está apto a governar a casa de Deus. Então, se o cara é um pastor, desculpa a linguagem, cara, se ele é um pastor e ele não tem uma boa disciplina dentro do seu lar, o reflexo disso vai ser na postura dele, na igreja, que vai passar para os membros, porque nós, como líderes, somos formadores de opinião. Na medida que as pessoas veem a nossa postura, e a Bíblia fala que é para o povo ter a gente como guia e imitar a nossa fé. E a gente lamenta, eu já cheguei em igreja que tive até dificuldade para pregar, porque sentei no púlpito, o pastor sentou do meu lado e começou a bater papo comigo, e o agravante que ele não batia um papo comum, ele falava comigo falando mal da própria igreja dele, falando que o povo é um povo rude, que esse povo é isso, que esse povo é aquilo, e eu fiquei imaginando, e agora, o que é que vou pregar depois que eu fui intoxicado com tanta coisa negativa, partindo do próprio pastor, e além da postura indecorosa dele, conversando no púlpito, de frente para a igreja, que vai ter reflexo na postura do povo. Meus irmãos, apesar do que eu ouvi aqui agora, eu amo vocês, né? Apesar do que eu ouvi aqui agora, há pessoas que não apenas levantam e sentam por uma questão de serem agitadas demais, pessoas, enfim, que podem ter algum tipo de dificuldade, mas há também pessoas que vão para cantina. E há cantinas que ficam abertas durante o culto, afinal de contas, para a fome não há hora, não é? Quem tem fome tem pressa. Esses slogans tão especiais são utilizados para gente que não consegue ficar sem dar uma mastigada. E a pessoa não apenas vai, não apenas a cantina está aberta, como a pessoa volta às vezes com alguma coisa em mãos. Um pastelzinho, uma coisa leve, um quibinho, entendeu? Uma pipoquinha, e volta, se assenta no templo e oferece para a direita, para a esquerda, vira para trás, para frente. Eu estou exagerando aqui, espero que esteja. Espero que a informação seja aqui um exagero, mas quero ouvir a opinião dos irmãos sobre esse assunto, porque uma coisa é a questão do culto, e aqui o foco nós estamos no culto, não é um congresso, não é um retiro, não é um acampamento, amenizando uma coisa da outra, mas há pessoas que fazem uma distinção, vestuário, linguagem, o espaço onde nós estamos, enfim, esse tipo de coisa pode influenciar para a reverência e quanto para a irreverência. Tem pessoas que conseguem ser alegres, ser uma pessoa divertida, mas ainda assim continuar sendo reverente. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros. Eu queria fazer um comentário. Foi citado aqui en passant. Tem uma coisa que eu acho que é intolerável: conversar durante o culto, sobretudo durante a mensagem. Eu faço silêncio, não resolver, eu peço silêncio. Não pode. Isso é falta de respeito. Que a conversa vai lá pra fora. Eu não sou radical com sair. Se a pessoa precisa ir ao banheiro, tem um assunto urgente, tá com sono, tá quase dormindo dentro da igreja, às vezes o irmão veio do serviço, virou à noite, tá no culto, sai, vai tomar um café. Eu não sou contra isso, mas eu acho que conversa e atender celular durante o culto é o fim. É o absurdo dos absurdos. É pro pregador falar: por favor, irmão, vai atender celular lá fora ou desliga agora. Não pode, porque tá desrespeitando todas as pessoas que estão no salão, todas elas, além do pregador. Então isso eu acho intolerável. E assim, cantina de igreja não pode funcionar durante o culto, gente. Eu acho que isso aí, não, come antes ou come depois. Durante o culto a cantina tem que... é pra construção, não interessa. É culto. Obra missionária. Entendeu? Não é porque... é porque assim, na minha igreja costuma ter sempre um cafezinho lá atrás, por quê? Porque cria uma sociabilidade, claro, depois a pessoa chega com sono, tá quase desabando e vai lá tomar um café, né, desperta e aí volta. Isso é, mas assim, salgadinho, coxinha e tal, não pode. Quibe.
De qualquer coisa, porque não é hora. Tem que ter hora para tudo. Tem que ter a mesma coisa. Eu quero falar de bom senso. Uma irmã idosa e tal, sentava bem na reta do ar-condicionado e reclamava do frio. Claro. Falei, irmã, senta ali que o ar não bate ali. Mas eu gosto de sentar aqui, então traz um casaco, irmã. Não tem o que fazer. Então você é uma pessoa que precisa sair durante o culto, senta no fundo. Mas a pessoa vai ao banheiro mais vezes, às vezes é um profissional de saúde, está esperando uma ligação, tem uma emergência em casa, bota o celular para vibrar. Plantonista. Tá de plantão. Mas senta no fundo. Eu tenho filhos pequenos, quando eu não estou ministrando, eu fico lá atrás com a minha esposa ajudando a controlar as crianças. Quero falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Só sabe o que é uma criança hiperativa quem tem. Certo, mas ainda não estamos nas crianças, não. Você retornou para lá. Pastora Marisângela, sobre esse ponto do senta, levanta, o celular que toca, a cantina, a coxinha, um pãozinho com manteiga. Claro que nós vamos sempre falar aqui de um equilíbrio, né? Senão a pessoa depois vai se sentir tão culpada, tá com um problema físico, precisa urinar mais vezes, ela já vai ficar, ai meu Deus, né? Não falo dessa coisa terrorista também. Mas, gente, vamos combinar. A maioria das vezes é desnecessário, sim. São pessoas que elas constroem esse hábito, elas estão inquietas, elas não conseguem, já vem dessa confusão, essa globalização, essa confusão no trânsito, e ela não consegue mais parar, ela não consegue. Então, falar para ela que isso é bom, que isso é possível, não vai ajudá-la, né? Então, eu acho que a gente tem que ajudá-la no sentido de, irmão, olha só, antes de você subir ao templo, desliga o seu celular, vá ao seu banheiro, toma sua água, e quando você entrar aqui, volte, né, a tua mente para o Senhor, volte-se para a palavra, venha adorar. Se você tem dificuldade de concentração, sempre falo isso, aí é que você não deve sentar aí atrás, você deve procurar sentar na frente. Quanto mais atrás você senta, mais distração tem. A gente pega no pé do pessoal, por exemplo, do multimídia, que necessariamente é um ministério que trabalha mais lá atrás, filmando o culto, né, toda a parte de teleprompter e tal. Você não está na escala, nós queremos você aqui na frente, porque o cara já está tão ligado ali no negócio que ele não está na escala, mas ele senta lá atrás e ele fica observando, ele não consegue desligar, né? Até pela responsabilidade e o compromisso. Então, eu acho que ajuda a gente falar, não, irmão, não é teu dia de escala, senta aqui na frente. Irmãos, começa a se policiar, começa a se disciplinar, concentra no culto, recebe a palavra, porque você vai ver como resultado disso, do senta, levanta, dessa pessoas que vão esfriando na fé, JR, entendeu? Eles vão esfriando na fé, porque ele não está recebendo, ele está ali de corpo presente, né? E como às vezes pastora, aquele diácono que está sempre na escala do pátio, né? Mesmo quando não está, ele dá um jeito de ficar, acaba dando quem não recebe não pode dar, né? Quem não recebe não pode dar. E tem gente que só quer dar porque ele não está acostumado a receber e nem gosta. Ouvinte aqui no Face dizendo, olha, JR, eu acho que sim, viu? Pois antigamente as pessoas não ficavam levantando e nem conversando o tempo todo no culto. Hoje, em muitas igrejas, pessoas levantam até na hora da palavra e ficam o tempo todo conversando. Os próprios deveriam se policiar dentro da igreja, se querem conversar, esperam o culto acabar, ué. Outro aqui dizendo, com certeza, vejo muitas conversações, se atrapalha demais o culto. Outro ouvinte, algumas pessoas estão na igreja por causa do pastor e não por Deus. Pastor ainda de férias, eles também entram. Outro ouvinte, sim, muitas pessoas ficam com pensamento em outras coisas e acabam se esquecendo que estão no culto. Outra ouvinte, na maioria das igrejas, sim, além de existirem casos no qual as pessoas vão quase despidas para os cultos. Existem também aqueles que consideram os cultos um mero passatempo. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes que mandam seus e-mails aqui para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Falam comigo aqui também no Facebook da 93 FM. Sobre as crianças, já vimos aqui a necessidade de ter o zelo com as crianças, cuidado que devemos ter com as crianças. Já vimos aqui a possibilidade de crianças hiperativas, crianças intensas, que eventualmente necessitam de um cuidado especial. A paciência que Cristo teve com as crianças nos serve de inspiração para entender isso. Algumas pessoas se sentem absolutamente incomodadas, a criança não pode espirrar, e há pessoas que se incomodam, pessoas que reclamam, e a igreja é esse mix, é o pai da criança, é a criança e é aquele que não gosta de criança. Eles são todos misturados ali na mesma nave, no mesmo templo. Como equilibrar isso, companheiros? Com respeito a todas as partes, com
carinho, com amor, né? Eu me lembro de uma ocasião em que aconteceu esse episódio há muitos e muitos anos atrás, no reino longínquo. Uma pessoa estava conduzindo o culto e havia uma criança correndo para um lado e para o outro. E aí essa pessoa olhou para a igreja que ela estava e disse: essa criança não tem uma tia, não? Com aquele silêncio, né? Aí ele disse assim: porque mãe não deve ter. Então você imagina, quem é pai e mãe ficou revoltado. Os pais da criança mais revoltados. A tia então nem se fala, né? Então quando existem pessoas que acabam sendo um pouco duras quando vão repreender ou vão falar um pouco sobre silêncio, agora focando especialmente em crianças. Não adianta, JR, você criticar e tomar uma atitude como essa, que eu acho horrível. Púlpito não é lugar de mandar recado, de criticar pessoas. Agora, também, por exemplo, pastora, lá na igreja eu ensino aos pais. Culto não é lugar de criança correndo. Ele não vai fazer isso na escola, gente. Ele não vai fazer isso em outros lugares. Agora, um recado de púlpito, cara feia, de jeito nenhum. Se há pais com dificuldades, o nosso papel é ajudá-los. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tinha um casal lá com 2 filhos meninos, né? O mais velho, inclusive, até diagnosticado com hiperatividade. E os 2, assim, eram impossíveis no culto. Mesmo o menor também, que não... Era assim, muito impossível. Eu via isso, sempre amei eles, tratava eles com todo carinho, chamei esses pais e ajudei, né? Ajudei como pastora, ajudei como psicopedagoga, tudo que eu pude usar ali de meu conhecimento, pesquisa, dei direção para eles. Não adianta você criticar, né? Por exemplo, uma coisa que eu até quero deixar para os pais aqui: não adianta brigar lá na igreja, o teu filho não vai te obedecer. Criança se prepara em casa para o que vem depois. Criança não se prepara na hora ela não vai entender, ela não vai assimilar, ela não vai aceitar. Então, antes de sair de casa, você tem que começar a preparar os seus filhos sobre como se portar no lugar que ele está indo. Tudo é o acordo, a Bíblia já diz isso, né? Então, esse acordo é feito com as crianças entendem sim, inclusive as consequências do não cumprimento desse acordo, porque mau comportamento não pode ser premiado, né? Então, as consequências do não cumprimento desse acordo com os pais, tudo isso estabelecido antes em casa. Com certeza, passei tudo isso para esse casal com todo amor, todo carinho. Contei um pouquinho da minha experiência, também tive filhos pequenos na igreja, a dificuldade, como que eu fui vencendo isso. Outra coisa que eu falei para os 2 de ministério, falei: olha só, irmãos, nessa fase de filho pequeno, às vezes não dá para estar os 2, né? Um tocando, o outro cantando, né? Vamos fazer uma escala de forma que quando um tiver, o outro está com as crianças. Outra coisa, vocês são do louvor, da adoração, ensine seus filhos a adorar. São seu maior foco, seus maiores discípulos. Então faça isso em casa, pega teu violão, filho, na hora do louvor a gente levanta a mão, a gente canta. Então fui fazendo um trabalho, JR, o resultado é simplesmente espetacular. Não há ninguém chateado, pelo contrário, tudo com amor, porque a igreja é lugar de amor, não é lugar da gente ser maltratado, da gente escutar recadinho, né? E tudo feito com ordem, com decência, com amor, com carinho, na hora certa, não é expondo, não é na frente de ninguém. Eu tomo parte da palavra da pastora Marilosângela e eu particularmente acabo colocando nos ombros da liderança a responsabilidade da reverência na igreja. Eu coloco fundamentado no que ela acabou de compartilhar. A Bíblia diz que não havendo sábia direção, o povo perece, né? Então eu acho que tudo começa quando a Bíblia diz: aquele que não governa bem a sua casa. O governo fala de administração. E a gente entende perfeitamente que existem igrejas que não têm o mínimo no sentido de ambiência para se oferecer um culto de louvor e de adoração a Deus, tanto no aspecto físico, no aspecto relacionado com conforto, no aspecto relacionado até com um calorão desse de 40 graus aí que está fazendo. Você está entendendo? Aí a pessoa chega lá, já pega um trânsito extremamente violento, chega no templo, às vezes alguns que vão de bicicleta, alguns que vão de ônibus, aí chega no templo suado e entra num templo que não oferece conforto,
o que acontece? Vai ter reflexo no comportamento interno das pessoas dentro da igreja. Elas vão se levantar, vão beber água, vão conversar, porque o metabolismo delas está alterado em detrimento daquilo que elas estão vivenciando naquele tipo de ambiente. Então eu acho que a liderança ela tem que prover os recursos para as pessoas não terem como se diz assim, o que justificar no que diz respeito à postura interna dentro da igreja. E aí ela acabou de compartilhar no que diz respeito às crianças. Eu acho que quando o pai é passivo, quando o pai ele é tolerante ao extremo em casa com seus filhos, entendeu? Em termos de comportamento, isso ele vai levar essa postura lá para dentro da igreja. E isso aí vai ter reflexo na relação da família dele com a liderança da igreja. Se o pastor for austero e às vezes acaba caindo no equívoco de verbalizar algumas palavras agressivas de púlpito que vai ofender a família, mas de alguma forma eu acho que a liderança da igreja tem que educar. A liderança da igreja tem que trabalhar a questão de postura comportamental das famílias dentro do templo, em especial as crianças, porque quando a gente diz que Jesus foi tolerante com as crianças, a Bíblia diz que as crianças estavam externando louvor no templo. Você está entendendo? E aí, por causa da indignação dos escribas e dos fariseus com a postura das crianças externando louvor, é que Jesus acaba comprando a briga. Você está entendendo? Então é diferente. Hoje a gente está discutindo aqui comportamento de crianças que às vezes tira a atenção do pregador, tira a atenção de quem está louvando, tira a atenção de todo mundo. Então eu acho que deve ser analisado isso aí com equilíbrio dos dois lados. Então vamos lá. Deixa eu colocar como eu acho que a gente trata essa questão. A igreja tem a missão de acolher e de discipular. A criança precisa adorar e precisa ser discipulada com uma abordagem diferente do adulto. Eu acho que a criança primeiro deve gostar de ir à igreja, segundo ela deve ser edificada na igreja, porque se ela não gostar de ir, o pai arrasta ela, quando fizer 15 anos nunca mais aparece. Então acho que a melhor resposta para a questão da criança é um departamento infantil bem estruturado. E aí eu quero fazer uma crítica que às vezes até a gente como pastor comete. Se você tem dinheiro para refrigerar o salão de culto, tem que ter dinheiro para refrigerar o departamento infantil. Perfeito. Se você tem dinheiro para botar multimídia no salão de culto, tem que ter uma televisão para as crianças passar um DVD. Se você investe na formação dos adultos, tem que investir na formação do departamento infantil. Porque os nossos filhos estão crescendo lá. Já teve família que veio para a nossa igreja por causa do departamento infantil. E já teve casos de crianças que não se ajustaram na igreja e os pais mudaram de igreja. Esses dois casos aconteceram. Então a gente tem que entender o seguinte: a gente acolhe a família e discipula a família. Num momento em que você não pode oferecer uma estrutura de departamento infantil, porque o culto é pequeno, porque a escala está quebrada, enfim, nessa hora eu acho que até o pregador tem que ser tolerante, porque os pais às vezes têm essa dificuldade. Eu fui criança em igreja, tenho 43 anos de igreja, aliás fiz semana passada, tenho 43 anos, obrigado, de igreja. Eu costumo brincar, Cancan tá um hino muito antigo, aí pergunta, você lembra dele? Eu falei, não, estava desenhando nessa hora. Porque eu cresci desenhando no banco da igreja, porque o pastor começava a falar, na minha época era 1 hora de mensagem, eu não entendia nada do que ele estava falando, eu ficava no banco do lado da minha mãe quietinho desenhando, se você levantasse, levava beliscão. Mas é essa a questão. Quando o departamento infantil é bom, o problema está resolvido, a criança vai lá para trás, canta, desenha, ouve uma história, faz um lanche. Quando o culto acaba, a criança está feliz e os pais também. Para mim essa é a melhor abordagem, porque eu também acho injusto querer que a criança se enquadre num ambiente de adulto que às vezes é até hostil a ela. Uma criança pequena vindo 1 hora de pregação, tem gente que ainda prega 1 hora, é cruel. Quando o pregador é muito bom, o adulto acompanha ainda. Vamos dizer, tem gente que eu gosto de ouvir 1 hora, mas em geral, passou de 40 minutos, as pessoas começam a cabeça começa a viajar. E a criança lá sentada do lado para não ganhar beliscão. Eu acho isso ruim. Eu confesso que eu já fui criança em igreja e isso me constrange. Muito bem. Então, vamos aqui, com base no que vocês disseram, tentar elucidar e até interpretar um pouquinho das palavras dos companheiros aqui sobre esse assunto e perguntar-lhes algumas coisas. Primeiro, quando a abordagem de Cristo para que as crianças não sejam impedidas de irem a Ele, isso não quer dizer hipótese alguma que a festa tá solta, pode ficar todo mundo. O que é importante é estar no templo. Templo não é necessariamente o lugar e nem a forma de levar as crianças a Cristo. Tem pai que impede a criança de conhecer a Cristo pelo comportamento. Então, quando diz não os embaraceis, não peçais de vir a mim, tem pai
que assim como a Elimas, o mágico, queria impedir que o procônsul Sérgio Paulo recebesse o evangelho, tem pai que prejudique muito o conhecimento dos seus filhos, como tem diácono, como tem presbítero, como tem obreiro, como tem o que é missionário, vamos lá, dar outros termos aí, pastores, apóstolos, que acabam impedindo da mesma forma. E aí criam a dificuldade que os discípulos criaram à época que Jesus disse, não os embaraceis. Você tem a responsabilidade do pastor. Agora, cada vez que se fala, por exemplo, o pastor Samuel se referiu isso algumas vezes, disse que é pastor itinerante hoje, não é? E disse que coloca um peso sobre os pastores de responsabilidade. Citou o exemplo da pastora Marisângela, que tratou uma família e a família deu frutos aí abençoados, o exemplo que ela trouxe. Não é possível fazer isso o tempo todo com todas as pessoas e ter o mesmo bom resultado. Pode ser que não haja chance, pode ser que não haja abertura e pode ser que haja chance e abertura e não haja o resultado. Como pode haver que haja chance, abertura e resultado. Então você tem o pastor, você tem os pais. Alguns são absolutamente desligados e parece que não está acontecendo nada. Soltam e não conseguem conduzir a história de uma forma saudável. Por outro lado, ainda tem a plateia, porque criança muda quando tem mais gente. Não é a criança, quando tem plateia, ela quer testar, ela quer colocar os pais na parede, aquilo que em casa ela não faz, ela faz diante das pessoas, porque sabe que vai ficar uma situação constrangedora e difícil. Ela já fez isso outras vezes e deu certo, né? Então, todos esses processos, quando se envolve a questão de templo, a questão de culto, a questão da igreja, é fundamental que haja a criação do hábito, pelo que eu vejo aqui. O pastor está dizendo, olha, tô desde criança, quer dizer, a criação desse hábito fez com que ele pudesse observar a estrutura de culto como algo importante, até reconhecendo que algumas vezes é chato para o adulto, para a criança então nem se fala, para o adolescente tá doido, o cara não aguenta mais aquilo ali, uma falação, chato, enjoado, mas eventualmente a pessoa continua ali porque está sendo disciplinada e aprendendo a lidar com esse tipo de ambiente. É isso, companheiros, até aqui? Perfeitamente, e é interessante que tem se destacado, eu destaquei aqui, que hoje eu faço um trabalho de itinerância. Tem apenas um ano que eu estou de volta ao Brasil, depois de 13 lá na América, mas durante 12 anos eu pastoreei lá na América. Então eu não estou falando fundamentado só na experiência de itinerância, eu estou falando fundamentado também na minha experiência pastoral. Isso aí. E nesse aspecto, a questão relativa pastor e ovelhas e famílias na igreja é um tanto complexa, até porque, por exemplo, os pais, para entreter as crianças, eles pegam e dão brinquedos na mão das crianças para eles levarem ao templo. Isso é um grave problema com relação na linguagem mais popular, né? As tias que trabalham nas salinhas dos departamentos infantis, porque se é um departamento infantil estruturado, existe uma programação de culto, existe uma programação educacional, e aí se o pai pegou e deu aquele brinquedo à criança para levar para a igreja, o que acontece? Aquele brinquedo vai tirar a atenção do trabalho que a tia desenvolve na sala. E obviamente que se a tia é austera e tira o brinquedo da criança, a criança vai lá para dentro do templo chorando no ouvido do pai, a briga está feita do lado de fora. Então, tudo é um processo assim, um tanto melindroso, mas que de alguma forma deve ser tratado com perícia, até porque os tempos são trabalhosos, os dias são difíceis. A pastora acabou de compartilhar, nós estamos vivendo tempos assim de um ativismo descomunal, entendeu? As pessoas não têm mais aquela concentração de parar para ouvir uma mensagem até de 40, 45 minutos. Então a gente está vivenciando um tempo totalmente atípico, sui generis, singular. Então a gente vai ter que ter perícia, mas também a gente não pode ser frouxo. Porque se for frouxo, o negócio vai desandar. Essa é a hora do equilíbrio, porque quando o senhor falou aí sobre levar as coisas para a sala, né? E tem aí os que levam as coisas para o templo. No tempo do pastor Rafael era papel, né? Hoje pode ser o tablet, não, tá certo? Quer dizer, papel não faz barulho, é complexo, né? É diferente. E isso era menino de 5, 6 anos. Os mais velhos ficavam do lado da mãe sentadinhos.
Mas por causa disso, até tem muita criança fora da igreja hoje, que cresceu e saiu. Eu acho que a melhor solução para a igreja é sempre o departamento infantil. Pastor, temos 2 exemplos aqui que não saíram. Eu fui criada desse jeito também. Minha mãe, com 4 filhos para presbiteriana, sentava os 4 no banquinho. Ai de nós, se fizesse barulho. Então acho que, e eu não fiquei revoltada, aprendi a amar Jesus, aprendi a ouvir a palavra. Eu acho também que a gente toma muito cuidado, né? Como a gente tem falado aqui, equilíbrio, nem uma coisa nem outra. Claro que o Ministério Infantil é essencial, isso aí a gente nem colocou. E o que eu estou falando aqui é de uma criança que ela só tem que ficar ali no momento do louvor. Porque o restante, acho que a maioria das igrejas vai ficar no Ministério Infantil super estruturado, né? Então, assim, como que uma criança não aprende a se comportar naqueles minutinhos de louvor? E nós vamos Mas eu acho que interagir. O louvor nunca é o problema. As crianças gostam do louvor. O problema é quando começa a mensagem. Elas curtem, assim, elas que crescem na igreja, mas elas curtem essa hora. Mas acho que a maioria das igrejas, na hora da mensagem, as crianças estão no departamento. Esse é que é o problema. Né? Durante o louvor não é difícil, não. Só criança muito pequenininha. Criança já aprende a cantar, ela aprende as músicas, ela gosta de interagir, ela bate palma, ela se diverte. A interpretação é que numa sala de criança ela vai ter uma pregação na linguagem que ela entende. Dela, parece que esse Nós vamos a discutir esse assunto especificamente de trabalho infantil no outro dia, porque é sempre muito bom a gente estar desenvolvendo a nossa reflexão sobre esse assunto. Não há igreja perfeita, não há modelo infalível, você tem aí as suas dificuldades na sua igreja. E quantas pessoas dizem, olha, na minha igreja não tem, ou não está contente, não está bom ainda. E quem sabe você seja uma excelente pessoa para poder cooperar numa área como essa, que é uma área que cada dia que passa a gente aprende a observar a habilidade de certas pessoas para lidar com as crianças. É realmente uma coisa impressionante. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha que hoje em dia as pessoas perderam a reverência no momento do culto? 74% dos nossos ouvintes afirmam que acham sim. 74% deles dizendo que sim. Companheiros, está aí o resultado parcial, daqui a pouquinho vem o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, maioria dizendo que a reverência está desaparecendo. Falamos aqui sobre crianças, levantar, sabe? Por que está acontecendo isso? Já que é uma constatação que a gente faz aqui em termos de estatística, embora seja apenas uma amostragem, mas por que está acontecendo isso? Posso cantar um corinho também aqui para dar uma animada. Tô deixando aqui, senão eu falo muito, mulher fala muito. Olha, tô deixando. Eu volto a Pastor Samuel, por quê? A desestabilidade da família, essa inclinação que a gente está vivenciando, vendo acontecer no contexto da família, de alguma forma, está tendo um reflexo interno dentro da igreja, porque a igreja começa na família, tá? Por outro lado, a gente está vivendo também uma época, um tempo em que se existe N alternativa para ocupar, N alternativas para ocupar as pessoas, em especial hoje o tablet, o iPad, o iPod, o iPhone, você está entendendo? Então as pessoas vivem quase que 24 horas por dia conectadas. E de alguma forma tem algumas que estão conectadas de forma compulsivas. Então, elas não conseguem ficar 5 minutos ou 3 minutos em algum lugar sem estar com a mão teclando no celular ou em alguma coisa. E daí o que acontece? Um culto tem 2 horas de funcionalidade, a pessoa vai lá para dentro do templo, leva o celular, ou leva o tablet, ou leva alguma coisa do gênero, e daí ele não consegue. Daqui a pouco ele está mandando mensagem, daqui a pouco... Então eu acho que a falta de reverência está relacionado com esse momento de ativismo, esse momento de inquietação generalizada que tem dominado a sociedade. E de alguma forma também o deslize, né? A falta de estabilidade interna nas famílias está tendo reflexo. Concordam, companheiros? Concordo. Eu queria tomar o que o pastor falou como ponto de partida. Esse é o retrato da sociedade de hoje. Qual é o desafio da igreja? É pegar esse indivíduo que tem uma mentalidade utilitarista, ou seja, de perda e ganho, que é imediatista, que é ansioso, e espiritualizá-lo, e ensiná-lo a buscar a comunhão espiritual com Deus, a reflexão, a meditação na palavra. E isso é um processo discipulado. A igreja precisa pegar esse sujeito que chega assim do mundo, trabalhar com ele fora do horário de culto, discipulado, ensino, oração, conhecimento na palavra,
para ir trazendo esse sujeito para uma dimensão espiritual, para ele aprender a transitar nisso. Quer dizer, o crente maduro, ele chega na igreja para adorar, ele fecha os olhos, adora, entra em comunhão com Deus, é visitado, ele recebe a palavra, ele é edificado, mas ele já está ligado. O crente imaturo não tem essa percepção. O desafio da igreja é esse, é pegar esse sujeito imaturo e espiritualizá-lo, e isso leva tempo. A igreja falha quando o sujeito passa, quando a gente vê um monte de gente que passou um tempão na igreja e não foi discipulada, e não é capaz de transcender, e não sabe o que é adoração, não sabe comunhão com Deus, depende sempre de alguém para se comunicar com Deus, porque já não tem segurança. É aí que a igreja falha. Então, o nosso papel é pegar o sujeito assim, o pós-moderno, né, imediatista, superficial, consumista, e discipular para se tornar uma pessoa espiritual, transcendente, que conhece a palavra. Ainda que a gente também seja isso. Porque quando se analisa o pós-moderno, quem está analisando o pós-moderno é um pós-moderno. Está inserido no Nós contexto. estamos envolvidos nisso aí. Quer dizer, a não ser que você diga assim, não, no meu tempo não tinha isso. Aí você já está começando com uma expressão em que algumas pessoas, por exemplo, mais idosas, podem não ter acesso a isso. Não, tá certo? Então, ou seja, estou dizendo o seguinte: como lidar com isso, explicando para as pessoas, porque você diz, eu também sinto, eu também quero, eu também tenho vontade, às vezes no culto me dá vontade de acessar, de ver não sei o quê, mas durante o culto é um momento especial, ou seja, você está explicando como é que você lida com esse assunto. Como é que um crente maduro faz quando ele está angustiado, ansioso, preocupado? Ele vai orar, ele vai adorar, porque ele sabe que da comunhão com Deus, ele vai receber a paz que ele precisa. Verdade. O pós-moderno vai fazer compras, entra na internet, liga a televisão, ele não tem, o espiritual não. Quando você quer uma resposta, onde é que você vai buscar? Na Bíblia. Então é diferente, quer dizer, a gente é pós-moderno, mas a gente tem essa porta para o espiritual e para Deus, que a gente desenvolveu ao longo de uma vida com Deus. E o papel da igreja é conduzir as pessoas nessa direção. Só que isso toma tempo, é difícil. Pastora Marisângela. Isso é até a resposta do Evangelho, né? O Evangelho é a transformação. Então, o pós-moderno, ele também sabe que o shopping, que o que ele fez não resolveu a vida dele. E é por isso que ele está procurando algo mais, que ele aceitou um convite para ir à igreja. Então, ele vai receber, né, essa direção também. Para mim, o porquê, né? Que foi a pergunta do JR. Pais perdidos, geração dispersa. Tudo começa, a célula matre de tudo é a família. Os pais estão perdidos por quê? De um tempo para cá, né? Vocês vão lembrar bem disso, saber bem disso. A educação começou a entrar em pauta, a educação de filhos, e começou a ser muito discutida, muito colocada, e aí os pais já não sabiam mais o que era certo. Em alguns países, inclusive, foi dada a liberdade à criança de telefonar e denunciar o seu pai na mesma hora. Um carro de polícia vinha, porque o meu pai me deu um tapa, né? E isso chegou aqui, isso começou a entrar em pauta. Na verdade, o que se queria abolir era o espancamento, e todos nós concordamos com isso, claro. Crianças espancadas, só que houve um desequilíbrio nesse processo muito grande, e aí os pais ficaram perdidos, até onde eu posso ir, né? E aí vem se reprimir, traumatiza. Então, será que se eu disser não, ele vai ficar rebelde? Então os pais começaram a ficar completamente perdidos, e até hoje eu escuto perguntas como essa. Então a igreja tem que prestar atenção nesse processo, o que aconteceu nesse processo educacional dentro da família, o que foi levantado, o que foi discutido, o que trouxe dúvida, o que era absoluto e que virou relativo, e ela precisa entrar com a palavra, com o equilíbrio, né? A igreja não pode, não, eu vou pregar só os milagres de Jesus. Sim, mas a igreja precisa entrar nesse sentido. Por que não uma escola de paz? Por que não trazer esse assunto? Por que não trabalhar isso? Porque às vezes eles erram, como diz lá em Oséias, né? Erram por falta de conhecimento. E a igreja está aqui para entrar nessa brecha, para ajudar e para poder estar sendo uma resposta para esses pais. Participação dos nossos queridos ouvintes aqui de Cosmos, dizendo: eu tenho 70 anos e sirvo ao Senhor desde os 7. Eu fico muito triste com a falta de reverência, falação que existe na congregação. Falta respeito, amor a Deus e também amor ao próximo. De Campo Grande, outro ouvinte dizendo: eu tenho um filho pequeno e procuro colocar regras e corrigir quando ele faz algo que atrapalha o culto. E quando eu faço, sou criticada.
Os jovens e adolescentes de hoje foram as crianças de ontem que não aprenderam a ter reverência. Ouvinte da Parada 40, eu criei os meus filhos, um sentava no meu colo e outro ao meu lado, e quietos. Até hoje eles respeitam o momento do culto. De Santa Isabel, eu tô ouvindo, parece que vocês estão falando da minha igreja, gente. Tudo acontece lá. Da Brasilândia, na minha igreja tem um grande problema. Os jovens permanecem na igreja durante o louvor e na hora da mensagem vão bater papo e entram em redes sociais e os líderes não falam nada, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Observamos nesses casos todos que existe muita luta, muita dificuldade, existem muitas pessoas que vivem essas crises. Para tentar chegar a um equilíbrio nesse assunto, é fundamental que haja uma ação. Não se pode entregar e dizer, olha, não tem jeito, tudo tem jeito, né? Pela graça de Deus, agora é necessário que haja sabedoria, não haja por impulso. Uma pessoa nervosa, ela pode usar um tom de voz ou mesmo usar algumas palavras muito ásperas e muito duras, que mesmo que depois se reconheça e se peça perdão, é mais ou menos como aquela ideia de se espalhar uma dificuldade. Isso se espalha de uma maneira tão intensa. E é verdade também que muita gente não tem paciência com quem tem paciência o tempo inteiro. Porque até o que tem paciência o tempo inteiro, chega uma hora que fica impaciente, pode falar um pouco mais. Mas observe, se a pessoa foi paciente o tempo inteiro, tenha paciência com ela também, ora bolas. Resultado final da nossa pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que hoje em dia as pessoas perderam a reverência no momento do culto, e foi para 81% deles afirmando que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente. Vamos à nossa reportagem. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O segundo suspeito de ter atirado o rojão que atingiu e matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, foi preso nesta madrugada numa pousada em Feira de Santana, na Bahia. Caio Silva de Souza, de 22 anos, chegou nesta manhã ao Aeroporto Internacional do Rio. Algemado, foi levado para a cidade da polícia, no Jacarezinho. O delegado responsável pela investigação informou que o suspeito seguia para a casa do avô, no interior do Ceará. Uma em cada 14 mulheres já foi pelo menos uma vez vítima de abuso sexual por parte de alguém que não seu parceiro. É o que revela um estudo feito em 56 países do mundo. África e Oceania concentram o maior número de denúncias. O nascimento de um bebê no Canadá chamou a atenção do mundo. A mãe dele era mantida viva por aparelhos desde que sofreu um derrame cerebral no final de dezembro. Os médicos tentaram segurar a gravidez até a 34ª semana, mas o menino nasceu 5 semanas antes. O pai postou uma mensagem emocionante numa rede social. Ive é a coisa mais linda que já conheci, sem palavras para descrever a vida dele. Com seu nascimento, tive que dizer adeus à mulher mais forte e maravilhosa que conheci. São informações que você tem a participação da nossa equipe. Quero ouvir aqui os nossos companheiros aqui no nosso estúdio sobre esse assunto. Antes aqui, vamos ouvir, porque a entrevista do chefe da polícia, Fernando Veloso, e do delegado responsável pelo caso terrível, dramático, sofrido da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Essa entrevista foi dada agora há pouquinho. Temos aqui o áudio. Vamos acompanhar um pedacinho dessa entrevista aqui com os nossos amados ouvintes. Há investigações no sentido de esclarecer toda essa cumplicidade, se há cumplicidade, a quem interessa, quem integra, o que cada um faz, qual é o papel de cada um, se é uma organização, se não é. Isso vai ser objeto de investigação. Mas a gente não pode misturar esse momento com um crime de homicídio praticado contra o cinegrafista Santiago. Isso é que a gente conseguiu, em 5 dias, dar uma resposta à sociedade. Identificamos os dois, individualizamos a autoria, a materialidade está comprovada e o inquérito está pronto para ser encaminhado para o judiciário. Isso que é o mais importante, porque se demorasse muito, seria impunidade. Quem olha agora vê que a polícia respondeu a tempo e a hora, com a agilidade que o caso merecia. Essa foi parte da entrevista concedida agora há pouco. Você está acompanhando esse áudio aqui, essa informação, e é um dos casos dramáticos que a gente vive hoje, reverendo Samuel. O que a gente percebe é que as manifestações, de alguma forma, retratam a insatisfação do povo
no que diz respeito à funcionalidade do próprio governo, no sentido genérico do Brasil. E são importantes as manifestações. Agora, o grave problema são os oportunistas que estão por trás dessas manifestações e às vezes manipulando pessoas, não diria ingênuas, mas que já tenha de alguma forma uma índole perversa, má, que é capaz de ir para uma manifestação carregando algum tipo de equipamento ou de armamento que vá resultar na morte de uma pessoa tão nobre quanto esse cinegrafista da Rede Bandeirante. Então a gente lamenta muito isso e a gente espera que o governo brasileiro, que as autoridades, de alguma forma façam um pente fino para descobrir, para não atacar unilateralmente o moço que acabou de ser preso aí, mas para mexer no foco desses grupos que estão por trás dessas manifestações de forma manipuladora. Estão buscando aqui se existem conexões, que redes são essas que permitem que isso aconteça. Ele alegou, quando ele foi preso, que ele não sabia que o artefato que matou o Santiago era um rojão. Ele pediu ainda desculpas pela morte de um trabalhador como ele próprio, como sua mãe e como seu pai, é o que nos informa aqui a nossa equipe. Então você imagina bem que ele foi preso indo para casa do avô, o outro foi preso na casa dos pais. Ainda o aconchego, o lugar que imaginariamente ou supostamente seria o lugar, o esconderijo, é aquilo que se busca. Por que é que faz uma coisa como essa? A pastora Marisângela, 1 em cada 14 mulheres já foi pelo menos uma vez vítima de abuso sexual por parte de alguém que não seu parceiro. Quanta gente tem denunciado isso que antigamente ficava mais ou menos escondido? E é verdade, e nós pela reportagem aqui estamos vendo que isso é mundial, né? Isso não é apenas uma questão do Brasil, e isso se dá por causa daquela visão, né? Que as desculpas e sempre fazem com que esse crime acabe não dando em nada. A impunidade que fortalece o comportamento terrível, né? Então, ela quis, né? Ela provocou. Então essas questões estão sempre esbarrando na lei. Então nós temos aí a Lei Maria da Penha, um grande avanço e tal, mas que não vem, não dá ainda a segurança, não dá ainda a resposta, não dá ainda resultado em termos de punição, em termos de segurança para as mulheres que recorrem a essa lei. Então nós precisamos mesmo, não só nessa questão desse crime, mas em diversos no nosso país, que a nosso sistema penal seja revisto, as leis, porque a impunidade está fortalecendo isso. Por outro lado, no Canadá, uma notícia que chama a atenção do mundo inteiro, né? Uma mãe mantida viva por aparelhos desde que sofreu um derrame cerebral. Os médicos tentaram manter a gravidez, a gestação por o máximo de tempo possível, mas aí não deu certo, antecipou, mas nasceu a criança, um menino, né? Um menino chamado Ive. Aí o pai diz que é a coisa mais linda que já conheci, pastor Rafael. Esse é um exemplo claro da ciência usada em favor da vida e do ser humano, né? A gente às vezes questiona a validade de manter uma pessoa viva quando já existe morte cerebral, e isso é um debate que eu acho válido, mas nesse caso a ciência foi usada para preservar a vida do feto dentro da mãe, e ainda que ela estivesse, do ponto de vista prático, já tivesse ido a óbito, porque o cérebro dela já não estava mais vivo, o corpo dela sustentou a vida e ela pôde gerar um filho, ainda que já tivesse passado. É uma história linda, eu fiquei também emocionado quando eu me vi no lugar desse pai e no lugar até da mãe, né? E eu fiquei muito feliz pelo que aconteceu. Muito bem, são essas notícias que você está acompanhando aqui na 93 FM, com os comentários e análise dos nossos debatedores, sempre apresentando um ponto de vista cristão, o cristianismo aqui sendo compartilhado, e você vai acompanhando com a gente aqui na 93 FM. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvinte pergunta: como crescer na vida quando se é casada com um machista? Ouvinte está contando aqui, ó, JR, eu sempre apoiei incondicionalmente o meu marido, fiz com que ele voltasse a estudar, encorajei a abrir o negócio e assim se sentir um homem realizado.
só que ele não age da mesma forma. Ele me coloca para baixo, sabe? Ele menospreza a minha inteligência e nunca me apoia. Eu não aguento mais ser diminuída. Por que geralmente o homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento de sua mulher? É possível existir competição entre os cônjuges? Como se dar conta de que o sucesso do meu cônjuge me incomoda? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Daqui a pouquinho temos o nosso Pediu Tocou em Bangu. Alô, Bangu. Daqui a pouquinho, Pediu Tocou diretamente de Bangu. Muito obrigado aqui ao reverendo Samuel Ribeiro. Pastor, obrigado, um abraço, querido. Pastor JR, eu quero agradecê-lo pelo convite e aproveitar aí a oportunidade para mandar um abraço para minha digníssima esposa, que está sintonizado aí com o programa nessa manhã, pastor Elianai Ribeiro, também para minha filha, Elioneide Ribeiro, que está lá em Boston, também conectada, minha filha Érida Ribeiro e as cunhadas Miriam e Luci, que também estão conectados, e os irmãos lá de Belfor Roxo, que tem uma multiplicidade conectado com essa manhã. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastora Marisângela. Obrigada, JR. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Muito obrigado, pastor Rafael de Almeida. Obrigado, JR. Eu quero mandar um beijo para minha esposa. Ontem nós completamos 18 anos de namoro. Quero mandar também um abraço para o meu pastor Benjamin, para minha família da Igreja Batista Getsemane e para todos os irmãos da Convenção Batista Nacional. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom ter você com a gente aqui na Melhor. Muito obrigado aqui à nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã aqui no nosso Debate 93, aqui no nosso Face. Você vai conhecer aqui a pastora Marisângela, vai conhecer o pastor Samuel Ribeiro, quando estávamos aqui para a foto inicial, e a Marcela Bastos e eu estamos aqui junto com essa dupla maravilhosa. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação. Pediu o pastor Rafael para orar conosco. Nós vamos orar juntos, apresentando esse tema diante de Deus em oração. Vamos orar também, como temos feito diariamente, pelo consolo dos enlutados e também pela cura dos enfermos, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelas vidas dos nossos filhos que o Senhor nos confiou para educar e discipular uma vida na tua presença. Agradecemos também pela vida dos cristãos, ó Deus, dos membros da igreja que precisam de igual modo ser discipulados. Dá-nos graça para cumprir essa missão e de fato transmitir a eles a mensagem do Evangelho. Consola os enlutados, ó Deus, e ilumina a nossa nação, conduzindo-nos, ó Deus, à tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.